Em algumas regiões carentes no Rio de Janeiro, os grupos que dominam essas áreas, os bandidos, estão determinando cancelamento de baile funk. Veja só, bandidos estão pedindo isolamento, enquanto o nosso presidente da República está falando que isso é besteira, que isso não vai acontecer nada. Bandidos estão tendo mais juízo que o nosso presidente da República. Sim, você viveu para ver isso. A gente precisa conversar um pouquinho, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita que você chegou agora e já se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o nosso trabalho e para colaborar, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, mas aí é a seu critério, tá certo? Olha, por incrível que pareça, está acontecendo nesse exato momento. Em algumas áreas carentes do Rio de Janeiro, em algumas comunidades, os grupos que dominam essas áreas estão determinando o cancelamento de bailes funk. Veja só, o baile funk é um baile como outro qualquer. Poderia ser um baile de sertanejo, poderia ser um baile de samba, mas é um baile de funk. Então, acontece em qualquer lugar esses tipos de bailes. Mas, para e pensa quem que é o bandido. Quem que é esse cara que comanda essa região? É um cara que optou por entrar pelo crime por dinheiro. Então ele deveria ser o primeiro a falar assim, olha, isso daí só vai atingir velhinho e pessoa que já está doente. Olha, se morrer 1 ou 8 é coisa mínima, a economia precisa girar. Ele deveria ser o primeiro a pensar em dinheiro. Mas até o bandido tem juízo nesse momento. E eles falaram, cancela os bailes, isola a população, não deixa essa situação continuar acontecendo. Enquanto que a gente vê no governo federal é exatamente o oposto. Um presidente completamente insano, falando que é besteira, que tem que fazer o isolamento vertical. Quer dizer, isolamento vertical, se você não sabe, é assim, ó. O horizontal quer dizer que é igual para todo mundo. Então todo mundo fica isolado. O vertical você pega só grupos específicos, regiões específicas e você isola só ali. Então, se tiver muito caso numa região, você isola só ali. Se você tiver um grupo de faixa etária, por exemplo, específico, você isola só aquele grupo. Então, você faz coisas assim mais pontuais. O presidente acha que é mais fácil você fazer o vertical e deixa o resto solto para trabalhar. Mas até os traficantes já entenderam que a segurança de todos eles está em risco. Então, ele tem que fazer isolamento total. Fica todo mundo em casa, o baile funk está cancelado. O bandido não pensou em dinheiro. E o presidente da República está preocupado se as empresas vão quebrar ou não e tem que mandar as pessoas trabalharem. Ele deveria fazer o quê? Se as empresas vão ficar em risco, se os empregos vão ficar em risco, como eu vou ajudar para que isso não aconteça? E não fazer o isolamento, porque é o que todos os países estão fazendo. Eles estão ajudando as empresas a ficar de pé e eles estão ajudando o trabalhador a passar por esse período. Mas não simplesmente falar, olha, a economia tem que andar, vai todo mundo trabalhar. Porque quem fez isso não teve bom resultado. A Itália fez isso e deu no que deu, certo? Então é incrível a gente ver que no Brasil ainda funciona assim. Precisa um bandido dar o exemplo para o presidente da República. Olha que gente que nós colocamos para comandar esse país, que gente insana. E aí tem gente ainda que está decepcionado com o Mandetta, né? Porque o ministro da Saúde ele estava tendo uma atuação exemplar, o Bolsonaro não gostou porque ele estava conversando, por exemplo, com o Dória. Gente, o Dória não é o João Dória, ele é o governador do estado de São Paulo, que é o estado mais afetado. Então ele tem que conversar com esse cara, não adianta ele querer combater no Brasil se ele não combater em São Paulo. Não. Para o Jair Bolsonaro, ele está conversando com um desafeto e ele não pode conversar com um desafeto. Veja o nível de egocentrismo dessa pessoa. Ele não se vê como um presidente da República, um ministro da Saúde e um governador de estado. Não, eu não gosto dele, então você, para ser meu amigo, você também não pode ser amigo dele. É assim que ele administra. É incrível, nós estamos vivendo essa situação em que bandidos conseguem ter mais juízo do que o presidente da República. Mas tem uma outra situação silenciosa por trás. E essa pouca gente vê, eu vou explicar para você. Desde que a gente tinha escravidão nesse país e a escravidão acabou de uma hora para outra, quando ela acabou, mais ou menos 7 milhões de pessoas foram jogadas nas ruas e falaram, ó, vai, se vira aí, você não é mais escravo não, dá conta da sua vida. Nas cidades, essas pessoas não poderiam viver porque tinha algumas leis específicas contra elas na cidade. Então essas pessoas foram proibidas por lei de estudar. Muita gente não sabe, mas os negros eram proibidos de frequentar escolas.
Tinha o crime de vadiagem, que era específico para eles. Jogar capoeira era considerado vadiagem, tocar pandeiro era considerado vadiagem, samba era considerado vadiagem. Então, do nada, essas pessoas iam presas. É verdade que se a pessoa estivesse trabalhando, ela não ia presa, mas ela não estava trabalhando, porque os empregos que tinha, os empregos que sobraram nas lavouras, era para imigrante europeu. Então, eles estavam trabalhando, mas os ex-escravos não. Então, esse pessoal não podia ficar na cidade. Se ele ficasse ali, ele corria risco. Eles foram para lugares afastados, onde o Estado não ia, lugares de difícil acesso, que eram a periferia, os morros, e ficaram isolados lá. Desde aquela época que esses lugares vivem de maneira autônoma, ali tem um comando próprio. Para entrar ali você tem que conversar com esse comando. E lá, desde aquela época até hoje, o Estado nunca foi. Nunca foi a escola, nunca foi a saúde, nunca foi a rede de esgoto, nunca foi a pavimentação. Quando o Estado vai, é a polícia. E é aí que dá problema. Então essas comunidades que se desenvolvem de maneira própria têm esse comando forte que determina não vai ter baile funk, porque é como se fosse um governo paralelo. E a situação de quem mora nessas comunidades é muito interessante também, porque assim, se você é jovem, se você tem 15, 16, 17 anos, você vai ser 100% respeitado na seguinte situação. Se você está estudando, ninguém mexe com você. Então, quando o cara está no ensino médio, está com 14, 15, 16, 17 anos, ninguém mexe com ele. Ele sai, ele estuda, ele volta, não acontece nada. Se você é trabalhador, se você está trabalhando, não acontece nada, ninguém mexe com você. Você entra, sai, volta. 99% das pessoas que moram nessas comunidades são pessoas que trabalham, que têm uma vida normal, que tocam a vidinha deles e não tem nada a ver com bandidagem. E a bandidagem respeita, certo? Mas esse jovem de 16, 17 anos, ele completa 17, ele acabou o ensino médio. Não existe mais FIES, ele não tem chance de continuar estudando, ele não vai para uma faculdade. Esse cara hoje, ele não consegue trabalhar, porque se o desemprego está em 12, 14%, isso é na população geral. Mas nessa faixa etária de 18, 20 anos, ela é maior do que 50%, porque são pessoas que não têm uma profissão ainda, que não têm experiência, que nunca trabalharam com nada e que estão sem estudar. Então esse jovem ele não arruma emprego. Você pode ver que, por exemplo, jovens de 18 a 20 anos, se eles estiverem... Ele tem 3 opções na vida, vamos ser diretos. Ou ele vai ser barbeiro, cabeleireiro, né? Porque é um curso barato, rápido, ele logo pode estar trabalhando. Então você vê muitos jovens hoje que estão virando barbeiro, cabeleireiro. Você tem entregador de iFood, porque hoje para entregar iFood até de bicicleta dá para fazer entrega, então nem moto ele precisa ter. Mas ele consegue com 3 mil reais comprar uma moto velha e trabalhar se ele quiser. Até de bicicleta dá. Então ou ele é cabeleireiro, ou ele vai entregar iFood, ou ele vai para o crime. Porque essa bandidagem vai respeitar se ele estiver estudando, se ele estiver trabalhando. Se ele não arrumou emprego, se ele não está estudando, ele passa lá uma vez e fala, e aí? Se você falar não, tudo bem, vai ser respeitado. Passa outra vez, e aí? Se você falar não, tudo bem, vai ser respeitado. Terceira, quarta vez, se você não está estudando, não está trabalhando, está lá feito bobo para lá e para cá, vão chegar em você e vão falar, e aí, tá com nós ou tá contra nós? E aí você começa a ficar sem opção. Então essas comunidades que estão vivendo de forma autônoma, veja, elas estão usando, é uma tragédia isso. É uma tragédia. Essas pessoas, a maioria delas são coagidas a entrar para o crime, porque se elas não estiverem trabalhando ou estudando, elas vão ser coagidas sim. E nesse universo paralelo que existe nessas comunidades, em que você não tem opção de estudar, de trabalhar, e que você está ali naquela atividade ilícita, esse pessoal, você pensa, eles deveriam pensar só em dinheiro. Mas não, eles estão fazendo isolamento, mesmo o governo federal não querendo. Veja como é um universo à parte que está se desenvolvendo ali. As pessoas estão tocando a vida delas, estão se organizando, não interessa o que o governo falou. É um mundo que, assim, como que existe isso dentro do Brasil? Como que a gente não resolveu essa questão ainda? Como que a gente não integrou essas comunidades na sociedade normal? Porque enquanto eles estiverem vivendo uma sociedade paralela, eles determinam como isso vai funcionar. E é assim que funciona hoje em dia. Eles têm o poder de falar, vamos fazer isolamento, tá, o baile funk está cancelado, fica todo mundo em casa e dane-se o que o governo federal quer. Lá quem manda são eles. E eles mandam porque o Estado nunca foi lá. No espaço que ficou, no espaço que o Estado nunca ocupou, essas pessoas se apoderaram,
controlam a região, organizam o comércio, cobram taxa daquilo outro e vivem independente do governo federal. Aí eu te pergunto, quem é que está mais seguro hoje em dia? É você que tem que obedecer a um presidente insano desse, que não está nem aí para a sua saúde, ele prefere contar mortos a contar desempregados, a verdade é essa. Se morrer um ou outro, ele não liga de contar mortos, ele não quer contar desempregados. Quem está mais seguro é você? Ou quem está numa comunidade dessa, em que o cara está vendo que a situação obriga a fazer aquilo, ele determina aquilo e não quer saber o que o governo federal manda? Tá? Eu quero saber qual que é a sua opinião. Hoje em dia, no fundo, nós estamos entregues a uma besta incompetente dessa. Quem, no fundo, está mais seguro? Quem está na sociedade normal, integrada na sociedade civil, com esse Estado maluco no comando? Ou uma pessoa que está no Estado paralelo, ignorado por esse Estado, mas que, exatamente por estar ignorada por esse Estado, não está tendo que se submeter a esses absurdos desse presidente? Comenta aqui para mim, tá certo? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui.